strong. Boa tarde galera do YouTube, boa tarde pessoal. Sexta-feira, graças a Deus, mais um dia. Hoje a gente está aqui com o Wellington Henrique de Oliveira, ele é intérprete de Libras, trabalha na Escola Alcide Secom e nós vamos bater um papinho com ele a respeito desse assunto. Mas antes da gente começar, já logo no início, passa aí, curte, compartilha esse vídeo, dá essa moralzinha aí pro nosso canal para a gente poder conseguir conquistar algum espaço dentro do YouTube. E também a gente está gravando sem máscara porque estamos seguindo todos os protocolos de segurança. A gente estava de máscara até agora, tiramos a máscara para a gravação. A pandemia ainda não acabou, então não esqueça disso, tome todos os cuidados, mesmo que você já tenha sido vacinado, não esqueça de tomar os seus cuidados e suas precauções, tudo bem? Então vamos lá. Wellington, boa tarde, seja bem-vindo ao Sextou. E a informação que a gente tem é que você trabalha na Escola Alcide Secom, você é intérprete de Libras lá. Conta um pouquinho pra gente como que é o seu trabalho lá na escola. Então, boa tarde pessoal, boa tarde Juliano, obrigado pela oportunidade, tá bom? E o que acontece, como que é o nosso trabalho na escola? Eu tenho uma aluna, onde eu acompanho ela no período de aula, tanto em aula ministrada pela professora regente, quanto também pelo professor de educação física, a gente sempre está junto ali. E todo o processo acontece eu intermediando entre as duas partes, entre o professor e o aluno. Então o professor ele passa aquela atividade, ele passa os exercícios, a prova, o que for ser ministrado, e eu pego aquele conteúdo e passo para a aluna de uma forma que ela vai entender. No caso a gente usa a Libras, Nem sempre, dependendo de aluno para aluno, vai ser usada a Libras 100%. Tem alunos ainda que têm um pouco de audição, tem outros alunos que têm audição totalmente cortada, que a gente chama de deficiência auditiva severa, onde a pessoa não consegue escutar nada. Então a gente vai se adaptando. Aquele aluno que escuta, a gente introduz a Libras, trabalha Libras, porém também a gente trabalha a fala com ele, porque ele fala, ele escuta até um certo ponto, então a gente consegue trabalhar dessas duas formas. Muito bacana. A minha pergunta é, logo quando vocês chegam na escola para fazer esse trabalho de intérprete com os alunos eles já conhecem, eles já têm conhecimento da Libras, eles já sabem como utilizar a Libras, ou você ainda tem que ensinar esse processo, todo esse método para o aluno, de como que ele vai se comunicar por meio da Libras, ele aprende isso com você na escola? O aluno surdo vai depender de aluno para aluno, de série para série. Tem alunos que estão já no 5º ano, que não sabem nada de Libras, tem alunos do 3º ano que já sabem Libras. Então depende muito do aluno, do que ele estava aprendendo em casa até aquele momento que ele chegou na escola, se ele aprendeu ou não, E aí a gente vai fazer o trabalho de acordo com o aluno, então é totalmente personalizado. Tem aluno que começa a dar alfabetização, isso aqui é A, isso aqui é B, isso aqui é C, isso aqui é D, e a gente vai ensinando. E tem aluno que já conhece o alfabeto, então a partir daí, ele fala assim, agora vamos falar abelha, vamos treinar, eles vão fazer abelha. Não, isso aqui é da teologia, não é usado. A gente vai fazer o sinal da abelha, entendeu? Então, a partir desse momento, se o aluno já sabe o alfabeto, a gente vai começar a introduzir os sinais em si para ele. E é muito legal, porque quando a gente vai falar de surdos, de educação com surdos, eu tive uma experiência no ano surdo em Cachoeira, e lá eles me deram um sinal para mim, Eles falaram S, meu nome, furinho no queixo. Aí ficou, todo mundo tinha que falar comigo, meu sinal era esse, Perfeito. Eles, é costume, cada um tem um sinal, não é isso? Certo. O que acontece? Como que é o nosso nome em português? Exemplo, vamos pegar aqui, o Wellington, W-E-L-L-I-N-G-T-O-N. A gente não fala assim, vou chamar agora o Wellington, vou chamar agora o W-E-L-L-I-N-G-T-O-N. A gente não fala isso, a gente fala, vou chamar o Wellington. Porque a junção das letras formou uma palavra, formou um nome, certo? Então, Libras é a mesma coisa, Meu nome em Libras seria a da teologia, W-E-L-L, e assim vai. Isso não é usável. Usável é o meu nome. E qual que é o meu nome em Libras, que a gente chama? Qual é o seu sinal? No caso, o meu sinal seria esse. Igual você fez o seu sinal esfriando aqui. E tudo isso é uma característica da pessoa. Geralmente, quando o bebê vai nascer ou está naquele período de gravidez, a mãe vai pensando num nome, o pai vai pensando num nome, e
olho para a cara do bebê, seu nome vai ser tal, você parece com o nome tal, gostei, né? E no caso do surdo, o surdo é totalmente visual. Então ele vai olhar para você, vai ver uma característica sua, algo seu, alguns trejeitos e vai te dar um sinal. Entendeu? Muito legal. Então o que acontece? Igual o meu. O meu é um W batendo 3 vezes no queixo. Por causa da barba, a característica, e também 3 vezes porque eu sou meio agitado. Então, quando ele me deu o sinal, ele falou, não, você anda para todo lado, faz isso, faz aquilo, então 3 vezes como um sinal de imperativo, vamos dizer assim, entendeu? O meu foi dado por causa do S, meu nome, né? Certo. E o furinho no queixo, aí dá uma balançada aqui no furinho. Show de bola. Wellington, uma curiosidade. A Libras que a gente fala no Brasil, que a gente se comunica no Brasil, é a mesma Libras que eu utilizo nos Estados Unidos, é a mesma Libra que eu utilizo em outros países? Essa pergunta todo mundo faz. Não, totalmente diferente. O que acontece? Para a gente entender Libras, língua brasileira de sinais, a gente tem que buscar lá na história. A Libras veio, no caso, vamos colocar a língua de sinais, ela veio da França. A do Brasil veio da França. Como que ocorreu isso? Um francês, ele pegou e veio para o Brasil, ele já usava a língua de sinais lá na França, veio para o Brasil e introduziu a língua de sinais no Brasil, certo? E aí formou Língua Brasileira de Sinais, redução de Libras. Um mesmo cidadão da França, diferente deste que veio para o Brasil, foi para os Estados Unidos em períodos parecidos e introduziu a língua de sinais nos Estados Unidos. Lá se chama ASL, certo? Não é Libras. Libras, Língua Brasileira de Sinais, ASL, Língua Americana de Sinais. Então, a Libras, no caso, é muito parecida com a França e muito parecida com a ASL dos Estados Unidos. Alguns sinais são parecidos, outros totalmente diferentes. Como o português brasileiro e o português de Portugal, certo? Ali dá para se entender em algumas coisas e outras em nada. Porque tudo veio da França. No caso, para o Brasil e para os Estados Unidos veio da França. Então tem essa semelhança, mas é diferente, certo? A língua de sinais aqui é uma, na França é outra, nos Estados Unidos é outra, e assim vai de língua para língua. Muito legal. Eu acho que isso é uma curiosidade que é legal para todo mundo poder saber. Wellington, qual é a importância da língua de sinais para a autonomia de uma criança surda? Total importância, porque, como eu já disse, o surdo ele é visual, ele não é sonoro. Né? Há até uma briga muito forte entre pais ouvintes e filhos surdos. Muitas das vezes os pais ouvintes não aceitam que o filho seja surdo e quer que o filho ouça de forma bruta, de forma aos trancos e barrancos, no popular dizendo, né? E o surdo, ele tem uma característica muito interessante. Alguns surdos, ou a maioria deles, consegue saber quando a mãe está chamando ou quando o pai está chamando. É algo deles, ele sente o nome. Então, alguns surdos até falam, eu escuto o meu nome, entendeu? Mas é só o nome. Então, às vezes tem até uma briga, eu conheço alguns surdos que ele fala assim comigo, eu finjo que eu não estou escutando, porque realmente ela não está escutando. Porque quando a mãe fala assim, exemplo, vou colocar um nome popular, Maria, vem cá, ela ouve Maria. Opa, minha mãe está me chamando, mas ela não ouve mais nada, ela só ouve Maria. E a mãe quer que ela escute tudo, mas ela não vai escutar. É algo deles, eles sentem, entendeu? Igual você vai ver surdo em balada, você vai ver, tem a balada própria para surdo também, que são os tons mais graves. Né? Que a pessoa sente aquelas batidas no corpo, né? Tudo é vibração, tudo é através da vibração. Portanto, alguns surdos, dependendo, se ele quiser ouvir você cantar, entre aspas, você cantar, ele geralmente põe a mão no seu peito e você vai cantando e ele vai sentindo a música, entendeu? Então isso é uma percepção que eles têm, que nós geralmente não temos. Alguns surdos relatam assim para mim, ele está dirigindo, fala assim, nossa, surdo pode dirigir? Pode, tem um sinalzinho que ele é surdo, lá ele colado no carro, e ele consegue ouvir a buzina, ele consegue sentir a freada, entendeu? E consegue dirigir normalmente. Legal. O que te levou você a estudar Libras, a buscar esse conhecimento, né? Você é ouvinte e tudo. O que te levou, então, o que te motivou a buscar a Libras para a sua vida e transformar ela em profissão? É algo muito interessante, porque no ensino médio, no meu segundo ano do ensino médio, eu tive contato com uma aluna surda na sala de aula. E o surdo sempre foi ficando de escanteio,
né? Tá ali ele e o tradutor e pronto, a sala está aprendendo com o professor, o surdo está ali com o tradutor. E a turma nunca interagia, porque não conseguia quebrar a barreira, que a barreira é justamente a língua, né? E aí o que acontece? Surgiu dentro de mim interesse. Falei assim, poxa, eu quero aprender, eu quero conseguir falar com essa pessoa, eu quero ter esse acesso a essa pessoa. E eu comecei, tipo assim, você pode ensinar? Da minha forma, falando, tentando, você pode ensinar? E sim, posso. E aí comecei a pegar o alfabeto, e aí quando eu ia fazer alguma palavra, aquilo que eu te falei, fazia a datilologia, que é o alfabeto, né? E aí o surdo pegava, via, não, o sinal disso é assim, o sinal daquilo é assim, e eu fui pegando esse interesse, né? Tendo esse interesse. Quando chegou no terceiro ano do ensino médio, teve um aluno na minha sala novamente e um aluno na sala vizinha. E aí eu comecei já a fazer umas substituições do professor em algum momento, do tradutor, na verdade, aqueles momentos que eu precisava dar saída para alguma reunião, alguma coisa, eu ficava ali na sala tentando ajudar. E isso era, tipo assim, maravilhoso, né? Porque era uma coisa que eu estava gostando de fazer e estava praticando ao mesmo tempo. Quando cheguei mais ou menos nos meus 18 para 20 anos, dentro da empresa que eu trabalhava, a dona do estabelecimento chegou e falou o seguinte, olha, eu estou querendo colocar meu sobrinho aqui para trabalhar com vocês, só que ele é surdo. Eu falei, opa, uma oportunidade para eu poder praticar, só que ela não sabia que eu sabia Libras, né? E aí quando ele chegou, eu comecei a conversar com ele, e todo mundo ficou em volta, olhando aquela coisa toda, e pra mim, tipo assim, foi maravilhoso, que ali dentro a gente conversava muito, ele passou a trabalhar junto comigo diretamente, justamente por eu saber Libras, e a gente já brigou ali dentro também, surdo também, que se ele não te entende, ele leva pro lado mal, e assim a gente vai tentando se entender, e foi uma dinâmica muito gostosa, né? E aí foi nisso aí que surgiu o interesse de eu entrar num curso de formação de Libras. Legal. A gente sabe da importância da inclusão hoje na educação, né? Como que é importante incluir, né, os alunos portadores de alguma necessidade educacional especial, seja ela a surdez, seja ela o aluno mudo, seja o aluno cego, seja o aluno com alguma deficiência mental, leve ou severa, mas incluir esse aluno dentro do ensino regular é muito importante, tanto para o desenvolvimento da educação como um todo, como para o desenvolvimento também daquele aluno, né? Porque ele faz parte da sociedade, ele é membro da nossa sociedade. E quando a gente fala em inclusão, a gente sempre pensa já nas pestalozes, nas APAES, e a gente nunca lembra que esse serviço de inclusão está acontecendo dentro das escolas regulares hoje. Então, que mensagem você gostaria de deixar sobre isso, sobre essa inclusão dentro das escolas regulares? Então, Silviano, o que eu acredito que precisa ser feito, que precisa acontecer dentro das escolas, é justamente os alunos entenderem que dentro da sala de aula nós temos um aluno que precisa usar outro tipo de língua e que eles precisam socializar com esse aluno, né? Então, nós precisamos que os alunos em si tenham essa consciência, porque é através deles que vai mudando. Porque esses alunos no futuro vão se formar, certo? E vai ir para a sociedade, para o trabalho, para a faculdade, e lá eles já vão ter a mentalidade de que eles precisam ter essa empatia com esse tipo de aluno, né? Com os alunos que precisam de algum tipo de tratamento diferenciado, né? E dentro da minha sala de aula eu percebo muito isso. Os meus alunos, eles têm essa empatia com a minha aluna e é algo sensacional, que eu não vejo em outras escolas, em outros locais. E a gente é um processo de mudança, né? Que a gente vai adaptando, vai mudando. E o que eu deixo de mensagem é justamente isso, que as pessoas passam a olhar aquele aluno não como dó, é surdo, tadinho, como que faz para lidar em casa, como que vai fazer no futuro. Não, opa, ali é um aluno surdo, é uma pessoa surda, que legal, vou aprender Libras. Porque o próprio surdo ele tem orgulho da língua, ele quer usar a língua, mas se ninguém sabe a língua dele, como que ele vai usar? Certo? Legal você falar isso, porque esse ano tem uma novidade, né, para Libras. O governo federal ele instituiu uma lei, né? A Câmara dos Deputados aprovou a lei 14.191, deixa eu olhar aqui na minha colinha, de 3 de agosto de 21, e ela altera a LDB, instituindo no capítulo 5A a educação bilíngue dos surdos nas escolas de ensino regular, ou seja, ensino fundamental, de educação infantil até o ensino médio. Eu acredito que com isso os alunos vão aprender Libras e vão poder se comunicar com esses alunos
incluídos dentro da sala regular, né? Que eu acredito que a Libras vai se tornar aí uma disciplina curricular. Qual a importância que você vê dessa lei hoje para a educação brasileira? É de total importância. Por quê? Há até uma revolta, vou colocar entre aspas aqui, entre os intérpretes, entre os profissionais de Libras, sobre o quê? Na escola é aprendido inglês, em algumas escolas é aprendido espanhol, só que são línguas que não é do Brasil, é algo de fora. Por que não colocar a Libras dentro das escolas, que é uma língua brasileira, né? E deixar o inglês, o espanhol, também pode deixar, mas dá prioridade para Libras, né? Se nós temos o português, que é a nossa primeira língua, nós temos a Libras, que é a segunda. Isso para eu que sou ouvinte e para você que também é ouvinte. Agora, para o surdo, a Libras é a primeira língua oficial dele. O português passa a ser a sua segunda língua, né? Então, isso é de suma importância, porque através desse ensino de Libras ali na sala de aula, com todos os alunos, tinha uma regrinha em algumas escolas particulares, que tipo, você só vai entrar na sala de aula se você falar inglês o tempo todo. Para ir ao banheiro é inglês, para ir beber água é inglês. Por que não aplicar isso, os professores aplicar isso dentro da sala de aula, a partir do momento que a lei começar a entrar em vigor, né, que for decretada? E aí, decretou a lei, começou a funcionar, o professor de Libras incentivar os alunos a usar Libras. E aí tem apresentações teatrais, momentos que só vai usar Libras, porque os alunos vão estar totalmente ingressados dentro desse processo, né? Muito legal, Wellington. Olha, foi muito bacana conversar com você. Foi bom, porque eu relembrei também momentos que eu já tive dentro dessa área, né? E é muito bom a gente poder descobrir coisas novas, né? E você trouxe algumas coisas, tirou algumas dúvidas, matou alguma curiosidade nossa. Quê? Peraí que minha diretora está me passando a informação aqui. Ah, tá. Ó, minha diretora é boa de fofoca. E ela falou o seguinte, que você tem umas ideias aí de alguns projetos para implementar justamente dentro dessa área da Libras. Conta pra gente que projetos são esses. Então, o que acontece, Adriano? As pessoas, elas sempre comentam muito sobre a inclusão, sobre temas fortes, e isso gera uma discussão muito grande nas redes sociais, né? Mas a mudança, ela não precisa ser só falada, né? Falando, não é gritando que a gente consegue, né? A gente tem que ter atitude, a gente tem que fazer algo. E eu acredito que a gente precisa fazer uma inversão, inverter a situação. Se tudo aqui é português e a Libras fica em segundo plano, por que não fazer o contrário? Colocar a Libras em primeiro plano e depois o português em segundo. Qual que seria a ideia justamente? Numa feira de livros, né, um exemplo, uma feira tecnológica, está ali um stand com crianças, com pessoas visitando e sendo contado histórias. Uma das estratégias, né? Tudo em Libras. Um teatro todo em Libras, né? Por quê? Estaria algum tradutor ali fazendo a parte do português, né? A Libras estaria em primeiro plano e o português em segundo, passando às demais pessoas. Ah, Wellington, mas 99,9% das pessoas que estarão ali vai ser ouvintes, vai ser pessoas que não conhecem Libras. Mas esse é o apelo, levar Libras para que as pessoas tenham interesse, a curiosidade, a vontade de querer aprender e socializar com esses alunos que precisam, esses alunos que têm esse tipo de necessidade, né? Porque às vezes a gente fala e não faz algo para poder mudar. Né? Eu vi esses dias um meme muito interessante, onde o palestrante perguntava para toda a equipe, vocês querem mudança? Todo mundo, queremos. Aí depois ele fala assim, vocês querem mudar? Ninguém quer mudar. Todo mundo só fala da mudança, só espera que o outro muda. Mas eu mudar não, eu nasci assim, eu cresci assim, você assim, Gabriela e pronto. Né? Mas nós precisamos olhar para a gente mesmo, olhar, opa, estou olhando dentro de mim. Eu preciso mudar, eu preciso ter um interesse em interagir com esse tipo de aluno, com esse tipo de pessoa que precisa. Ele precisa e eu preciso ainda mais. Muito bacana, bacana mesmo. É muito importante a gente falar de inclusão, é muito importante a gente falar de inclusão na educação, mas além de inclusão na educação, acho que mais importante foi até o exemplo que você deu da inclusão daquele rapaz que foi trabalhar lá no seu trabalho, ou seja, seria um desafio para ele entrar ali e desenvolver algum tipo de trabalho, mas a partir do momento que você conseguir se comunicar com ele, que você se comunicou com ele,
ele se sentiu incluído dentro daquele ambiente, ele conseguiu desenvolver as atividades dele, ou seja, ele se sentiu gente naquele espaço, naquele momento. Porque eu acredito que a gente só se sente gente mesmo quando a gente consegue contato com o outro, quando a gente consegue enxergar o outro, consegue se ver no outro. A partir disso a gente consegue ser gente. Agora, se por algum tipo de deficiência que eu traga, que eu tenha, isso me impede de me ver no outro, de me comunicar com o outro, de me enxergar no outro, eu não me sinto gente, eu não vou ser gente. Então, eu penso que quando a gente vai falar de inclusão, é isso, é a gente estabelecer contato, é olhar nos olhos, é falar, é se comunicar, para que o outro perceba que ele faz parte daquele espaço, que ele faz parte daquele ambiente. Como você falou, quando você estava lá na escola, que você começou a se interessar pela Libras, você foi procurar a comunicação com aquele colega, não é isso? Então, eu acho que o grande recado da inclusão é esse, estabeleça contato, se comunique, esteja por perto, olhe nos olhos, porque tanto você quanto o outro vão se sentir gente naquele momento. Wellington, então a gente quer mais uma vez te agradecer, você poder estar aqui com a gente hoje, colaborando com a gente. Foi um bate-papo super bacana, tirou algumas dúvidas, matou algumas curiosidades. A gente queria te agraciar com este brinde, te agradecer pela sua participação. E deixa um recado para a gente, para quem está nos vendo, nos assistindo, o que você deseja? Então, o que eu desejo é que as pessoas, justamente o que eu falei, que vocês passem a se interessar mais pelo outro, independente do tipo de deficiência ou do tipo de comodidade que a pessoa tenha, da necessidade que a pessoa tenha, se interesse mais pelo outro. Para de olhar só para você e olhe o outro. O que eu posso fazer para ajudar o próximo? O que eu posso melhorar para ajudar o próximo? E buscar esse melhoramento dia a dia para poder a gente crescer junto. Muito legal. Então, gente, hoje nós estamos com o Wellington. O próximo pode ser você. Até a próxima sexta. É isso aí, pessoal. Hoje é sexta-feira e a gente está aqui no Céu das Artes, aqui em Anchieta, para gravar o Sextou com Educação. Então a gente quer convidar você que é de Anchieta, vem aqui conhecer o Céu das Artes. É um espaço da Secretaria de Cultura que está aqui dedicado para toda a comunidade anchietense. Vamos lá para a gente ver o que está acontecendo lá dentro da gravação. Olha o espaço, cada coisa linda que tem aqui. E aqui a gente está na nossa sala fazendo a nossa gravação. Então a gente quer agradecer à equipe do Céu das Artes por ter nos emprestado esse espaço, por ter nos dado a oportunidade de estar aqui hoje nesse espaço lindo e maravilhoso, gravando o Sextou com Educação. Toda a equipe do Sextou, muito obrigado, Céu das Artes. E você que é de Anchieta, vem conhecer o Céu das Artes.